Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o pré-jogo de Fortaleza e Palmeiras pela 35ª rodada do Brasileirão. Jogo decisivo para as duas equipes, jogo aí que vale muita coisa, vale título, briga pelo título para o Palmeiras, que finalmente assumiu a liderança aí com as mesmas quantidades de jogos que o Botafogo. E vale fugir de vez da zona do rebaixamento para o Fortaleza. Mas antes de começar o vídeo, peço deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Então, rapaziada, já trazendo um histórico de confronto aqui, até surpreendente, né? Visto que o Palmeiras já é um time fortíssimo e já faz mais de 6, 7 anos. Desde que o Fortaleza voltou para a Série A, vem jogando com frequência com o Palmeiras. O Palmeiras é um time fortíssimo, um dos melhores do Brasil. Se não for o melhor do Brasil na maioria desses anos. E o histórico do Fortaleza e Palmeiras aqui no Castelão é muito positivo para o Fortaleza. Estou deixando na tela para vocês. Os últimos 5 jogos no Castelão são 3 vitórias do Fortaleza, 1 empate e apenas 1 vitória do Palmeiras. O último jogo foi 1 a 0 pela Copa do Brasil, né? Aquele que o Palmeiras já tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 0. Aí em 2022, 0 a 0. Em 2021, 1 a 0. Em 2020, 2 a 0 Fortaleza. Em 2019, 1 a 0. O único ano desse Fortaleza voltou à Série A, o único ano que o Palmeiras venceu o Fortaleza aqui foi em 2019, 1 a 0. De lá pra cá foram 3 vitórias do Fortaleza e 1 empate. Ou seja, bom retrospecto, né? Apesar da dificuldade do jogo de amanhã. Bom retrospecto do Fortaleza. E as equipes, Palmeiras, como vocês estão vendo, na liderança com 62 pontos. A mesma quantidade de jogos que o Botafogo e Flamengo. 2 pontos para o Flamengo, 1 ponto para o Botafogo. Está totalmente aberto aí o título ainda. Caso um tropeço do Palmeiras e até o empate, ele já pode perder a liderança caso o Botafogo vença. E se perder, o Flamengo pode ultrapassar ele também. Já o Fortaleza também na 11ª colocação. Ontem não teve um resultado tão bom pra gente, né? Pensando em rebaixamento, que foi a vitória do Bahia por 5 a 1 em cima do Corinthians em São Paulo. Tirou o Bahia aí da zona e deixou o primeiro time em 17º Cruzeiro com 41 pontos. Diminuiu a distância por Fortaleza, mas ainda tem Cruzeiro, Vasco, Bahia, Santos, Inter e Corinthians. 6 times atrás da gente, então apesar da distância ter diminuído, né, tem uma quantidade significativa de times aí da zona do rebaixamento. Eu acredito que, falando de seriedade, acho que o Fortaleza não vai cair, tá? Acho que o Fortaleza vai conseguir aí uns 5 a 4 pontos no mínimo, na minha opinião, nesses jogos. Mas acredito aí que tem muita... Esse jogo que é o mais difícil, sem dúvida, dessa sequência, né? O Fortaleza teve dificuldade aí com jogos talvez mais fáceis. Com o Palmeiras não vai ser diferente, o time liderando. Depende só dele para ser campeão brasileiro, falta apenas 4 jogos. Então os caras vão dar a vida, mas o Fortaleza tem que superar na vontade. Principalmente na vontade, né? Na qualidade acho que não dá para superar, porque o Palmeiras é bem superior. Mas na vontade o Fortaleza tem que superar. E vai jogar contra a sua torcida no Castelão. Mais uma vez, o time que melhorou no jogo contra o Botafogo, ofensivamente, defensivamente também foi muito mal ainda. Mas melhorou ofensivamente, que essa partida possa melhorar defensivamente também. E ofensivamente continuar evoluindo para conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras, que vai ser um jogo complicadíssimo, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. Mas... tem totais condições de fazer um bom jogo. Eu vi muita gente falando aí que talvez um ponto não seria de todo ruim. Se você pensar na tabela aí, talvez não seja de todo ruim. Eu conseguir um ponto aí, ele vai continuar na 11ª colocação, vai abrir um ponto aí da zona de rebaixamento, mesmo que Cruzeiro e Vasco vençam. O Bahia já jogou, vai ficar com 41, ele vai a 45. E todo mundo sabe que a média do Brasileirão para permanência é 45, né? Alguns anos acontece de escapar com menos e cair com mais de 45. Na maioria é raro, mas acontece. Esse ano provavelmente vai ser um desses anos, tá? Na minha opinião. Eu acho que esse ano 45 pode ser que não seja suficiente. Eu acho que 46 seria um número mais tranquilo. 47 seria um número... Seria 100% de certeza, na minha opinião. Então, uma vitóriazinha, o Fortaleza já estaria 100% na Série A, na minha opinião, né? Acredito que tem muitos times com a mesma pontuação, né? Você colocar aí Cruzeiro, Vasco, Bahia, ambos tem 41. O Bahia tem 3 jogos, o Vasco e o Cruzeiro tem 2. Você olhar a sequência de jogos do Vasco e Cruzeiro, são pesadíssimos. Então, colocando uma média que esses times colocaram no campeonato de, sei lá, de 40%, vamos supor que eles vão conseguir 40% dos pontos que tem Cruzeiro e Vasco, por exemplo. 40% de pontos. Ambos têm 4 jogos, então são 12 pontos. 40% seria 5 pontos.
5 pontos, ambos iam 46. Isso botando 40%, tá? Se colocar um pouco menos, vai a 4 pontos, aí vai a 45. Ou seja, se eles, a média deles no campeonato todo, que é por aí de 40%, né? Então na zona do rebaixamento, ambos conseguiriam no máximo 5, 4 pontos e chegaria a 45, né? Aí, por isso que eu falei, 46 já seria aí a pontuação mágica para o Fortaleza. Já o Bahia tem 41 e já tem um jogo. Ou seja, o Bahia tem mais 3 jogos, apenas 3 jogos aí, tem 41 pontos. Bahia, se eu não me engano, pega São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro. São jogos mais tranquilos, se você pegar o contexto, né? A América Mineiro já é rebaixado, São Paulo não quer mais nada no campeonato, e Atlético Mineiro tem seu maior rival disputando direto aí. A gente sabe, se depender do Cruzeiro, ele vai abrir as pernas pro Bahia vencer, né? Principalmente se ele estiver disputando mais uma vaga na fase de grupo. Então acho que o Bahia consegue aí por volta de 6, 7 pontos, na minha opinião. Depende desse jogo com o São Paulo também, que eu vejo que é o mais difícil, né? Também o América Mineiro tem a mala branca. América Mineiro já rebaixado, teve dificuldade pro Vasco, né? Então vamos supor aí que o América Mineiro joga em casa, segura um empate com o Bahia. E se o Bahia não conseguir vencer o São Paulo, apesar daquela vitória ontem incrível assim, do Corinthians, se ele não conseguir vencer o São Paulo, que também não quer muita coisa no campeonato, mas também não vai entrar para perder, né? Vai se complicar mesmo com a vitória de ontem, a equipe do Bahia, porque o Bahia, caso ele consiga, empatou com o América, vence o Atlético Mineiro, vai a 4 pontos, chega a 45. Aí empataria 45, Cruzeiro, Vasco e Bahia, né? Se for mais ou menos essa pontuação. Ou seja, decidiria aí nos critérios, enfim. Exceção, eu tô falando, né? Esse não é o pretexto do vídeo, falar sobre esses times, falar sobre o pré-jogo do Fortaleza. Mas é pra você ver a pontuação que o Fortaleza precisa ter mais ou menos para escapar do rebaixamento. 46, na minha opinião, ele vai escapar 100% de certeza. 47 mais ainda. Mas 46, ele já matematicamente escapa do rebaixamento, na minha opinião. Jogo complicado, como eu falei, com o Palmeiras. Palmeiras que tem aí jogadores promissores, né? O jogador do Real Madrid, Hendrick, perigosíssimo. Tem Rafael Veiga, ambos voltaram da seleção brasileira. Então vai ser um jogo dificílimo pro Fortaleza. Tem o Rony, sempre decide fazendo os gols. E nesse jogo tem um ingrediente especial, né? Tem muita gente que tá falando que o Alexandre já tá praticamente certo com o Palmeiras, que ele quer ir jogar lá realmente, enfim. Se ele for pro Palmeiras, ele vai jogar contra o seu possível novo time, né? Que é o Palmeiras. Então, vamos ver como é que ele vai sair nessa partida. Muita gente que acha que o olhar, principalmente o torcedor do Fortaleza, vai estar virado para ele, porque caso ele cometa alguma falha, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai ter torcedor criticando, falando isso, aquilo. Ele fez até um bom jogo com o Botafogo, mas esse em específico com o Palmeiras. Então, mas eu acho que isso não vai acontecer, ele não deve falhar nem nada assim, por motivo, eu acho que mesmo se ele for pro Palmeiras, esse é um jogo pra ele dar o seu máximo mais ainda, né? Porque é o futuro time dele, eu também acho que ele vai, infelizmente, mas tem que fazer. Mas enfim, já são 8 jogos no Brasileirão que o Fortaleza não vence, 9 se contar o empate da Sul-Americana. Tem que recuperar, tem que voltar a vencer pra matar de vez essas chances, né? A gente sabe que é um jogo difícil, mas se der pra conseguir aquele ímpeto a mais, aquela vitória, conseguir jogar, dar aquela forçada, um ponto não seria de todo ruim, obviamente, estamos falando isso faz tempo, eu sou do Fortaleza, mas se der pra dar aquela você sentir o feeling do jogo, né? Ver como é que tá o jogo, se ver que realmente tem condição, dá pra chegar, dá pra vencer. Então você tem que tentar, porque se conseguir vencer, vai embolar o campeonato mais ainda e vai escapar de vez do rebaixamento. E vai ter essas últimas 3 rodadas aí para conseguir uma vitória, um empate, para garantir a pontuação da Sul-Americana, que também já está bem encaminhada. E terminar o ano bem, né? Eu acho que o torcedor do Fortaleza já está esse ano aí meio que esgotado de futebol, né? A gente chama futebol esgotado, assim que eu diga, para tipo perder uma pausa depois dessa tristeza que foi o vice-campeonato da Sul-Americana e essas derrotas, né? Dor de cabeça, um pouco de medo do rebaixamento. E quanto mais rápido o torcedor do Fortaleza se livrar disso, melhor. Acho que tá na hora já de dar uma alegria ao seu torcedor depois daquela tristeza, desses jogos sem vitória. Então, acabar meio com a neurose do torcedor, né? E desses últimos jogos, só aproveitar o fim do campeonato e bora pro 2024, que quem sabe tem coisas melhor pela frente, né? Mas é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Como eu falei, eu jogo com o Palmeiras também, vou estar lá, né? Assim como eu tive contra o Cruzeiro. Com o Cruzeiro não teve vlog, teve mini vlog, né? Com shot, se você não viu, dá uma olhada.
Contra o Botafogo teve vlog, tanto no Castelão quanto lá no basquete, então se você não viu, dá uma olhada aí. Vou deixar também no card, né, o vídeo, então dá uma olhada aí. Tamo junto, até o próximo vídeo nesse canal. Valeu!